Imagine que o ano é 1883, ali na penúltima década do século XIX. E você, teimoso que é, resolve se afastar da vida civilizada, indo morar durante um ano com os Inuits, aquele povo que habita o Círculo Ártico, ali na ilha de Baffin, no norte do Canadá. E depois de um ano vivendo entre eles, sem nenhum contato com o chamado mundo civilizado, você se dá conta de que você está pensando, agindo, sentindo como um esquimó. O que te leva à irrefutável conclusão de que a cultura nunca é biologicamente determinada. Pois essa foi a experiência do antropólogo alemão Franz Boas, que a partir desse relato próprio reforçou a noção de relativismo cultural. É para te falar, portanto, sobre o que é relativismo cultural que eu apareço aqui hoje. Muito prazer, eu sou o Túlio Augustus, professor de Sociologia, e convido você, minha caríssima, você, meu caríssimo, a se inscreverem aqui, clicando nesse canal aqui embaixo, deixando suas impressões aí nos comentários, registrando o seu joinha se você gostar desse vídeo. Pois bem, o Franz Boas foi um sociólogo, um antropólogo, melhor dizendo, fundamental, porque ele fez uma contribuição muito grande com a noção de cultura. Ele, inclusive, foi decisivo para a formação de um dos maiores pensadores brasileiros de todos os tempos, que é o Gilberto Freire. Eu já andei falando brevemente dessa influência aqui num outro vídeo, te convido a assistir. O Boas, ele também foi precursor da chamada pesquisa de campo, uma das ferramentas metodológicas mais importantes da antropologia, que consiste em você se intrometer numa cultura, registrando o máximo de hábitos, de aspectos diversos dessa cultura, sem, claro, tentando não intervir nessa cultura, ou intervindo minimamente nessa cultura. Mas essa experiência aí do Boas que eu relatei no início do vídeo serve de noção para reforçar o que foi o conceito de relativismo cultural, que nada mais é do que uma tentativa de enxergar a cultura alheia, estranha a nós, sem uma hierarquização de valores, de costumes, de normas, de práticas. Isto é, abolindo aquela noção de cultura melhor ou cultura pior. Eu sei que isso é muito difícil, a gente faz isso o tempo todo, mas o relativismo cultural, ele é o oposto do chamado etnocentrismo, que é exatamente aquele exercício de encarar a cultura que nos é estranha, tendo como centro do mundo o seu próprio umbigo, né? Você achar que a sua maneira de enxergar a realidade é a melhor ou a correta. Isso nos remete sempre àquele debate. O correto é comer o pão segurando a xícara de café na outra mão, ou é mergulhar um pouco de manteiga no copo de café? Ou pior, o correto seria não tomar nem café no café da manhã, tomar, por exemplo, leite com sucrilho. Eu estou pegando aqui um exemplo bobo, pueril, mas apenas para registrar como a cultura ela está presente em todas as instâncias das nossas vidas, em todos os nossos hábitos e práticas. O relativismo cultural ele foi muito importante no século XX e ele foi objeto de muito debate, sobretudo porque ele nos coloca num certo paradoxo. Que paradoxo é esse? É aquele de que se nós levarmos o relativismo cultural a ferro e fogo, ao extremo, nós estaríamos obrigados a aceitar toda forma de violência, de opressão, de subjugação de um grupo de indivíduos, simplesmente por isso se tratar de uma questão cultural. Afinal de contas, por exemplo, machismo e racismo são culturais no Brasil, mas isso não nos impede de fazer todos os esforços possíveis para nos livrarmos deles. A questão do relativismo cultural, desse paradoxo, é exatamente isso. Até que ponto a entender uma dinâmica cultural é legítimo e intervir para atuar nessa dinâmica, para mudar essa dinâmica, não é legítimo, né? Determinados países árabes, por exemplo, os homossexuais são mortos sumariamente, de acordo com as leis tradicionais. Isso é absolutamente inadmissível no mundo atual e cabe a nós
batalharmos para que essa dinâmica cultural seja alterada. Uma regra que a gente poderia adotar para tentar solucionar esse paradoxo seria analisar as relações de poder dentro dessa específica, determinada sociedade, e se houver ali um aspecto cultural que prejudica ou oprime uma parcela da população, aí então a crítica a essa questão cultural seria absolutamente legítima e válida, né? Sem também tentar impor uma mudança que seja completamente externa a essa cultura, porque aí também já abre um outro problema. Uma maneira de tentar resolver essa questão, deixando bem claro que não há uma fórmula fácil, não há uma fórmula mágica, cada caso é um caso, seria sempre interpretar essas questões culturais tendo de um lado o entendimento de que a singularidade cultural ela é sim importante, mas que por outro lado uma noção mínima e universal a respeito da condição humana tem que ser levada em conta, e é importante então tentar fazer um equilíbrio entre esses dois pratos na balança, sem abrir mão da noção de relativismo cultural. Se você entendeu um pouco mais do assunto e gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, registre sua opinião aqui embaixo. E claro, apareça aqui outras vezes. Um abraço e até a próxima.